Quando a temperatura de certos sistemas é muito baixa, próximo da temperatura absoluta de 0 grau Kelvin, na verdade, nunca se vai atingir essa temperatura, mas desenvolvemos técnicas para produzir temperaturas muito baixas. O que a gente sabe é que alguns sistemas compostos por partículas bosônicas, ou seja, partículas cujo spin, agora não é entropia, mas o spin, né, cujo spin é igual a 0 ou 1, né, um número inteiro, portanto, né, para estas partículas, o que se verifica é que quando nos aproximamos da temperatura próxima do 0 grau Kelvin, a matéria exibe propriedades absolutamente surpreendentes. A superfluidez do hélio líquido, conhecida desde o início do século passado, a supercondutividade. Temos aí fenômenos muito interessantes exibidos pela matéria. Ora, uma das questões mais estudadas no final do século passado é o fenômeno da condensação de Bose-Einstein. Vamos procurar explicar o que é, numa linguagem bem simples, né, a condensação, conhecida como condensação de Bose-Einstein. O que é a condensação de Bose-Einstein? É a ocupação macroscópica de um estado quântico, que é o estado fundamental. Isso é condensação de Bose-Einstein. O que é ocupação macroscópica do estado fundamental? Muito bem. Eu tenho aqui uma figurinha para ilustrar isso. À medida que a temperatura é suficientemente alta, as partículas tendem a ocupar, agora estou falando sempre de partículas bosônicas, porque eu estou falando de condensação de Bose-Einstein. Só para partículas bosônicas a condensação de Bose-Einstein acontece. Então, para altas temperaturas, as partículas tendem a ocupar os mais diversos níveis. No entanto, à medida que a temperatura vai baixando, estas partículas que populavam esses níveis passam a popular níveis com energia cada vez mais baixo. De forma que, se a temperatura ambiente eu tiver uma fração muito pequena de partículas ocupando o estado fundamental, pode acontecer que à medida em que a temperatura baixar, estiver bem baixa, haja uma ocupação muito grande, digamos, 1/3 de todas as partículas estarem ocupando esse estado. 1/5. Ou seja, à medida em que a temperatura for baixando, ocorre uma ocupação muito grande, chamamos de ocupação macroscópica do estado fundamental. Todas as partículas tendem a ocupar o estado fundamental, de forma que, em princípio, pelo menos em princípio, no caso de partículas bosônicas, o caso das partículas
fermiônicas é um pouco diferente, mas nós estamos considerando aqui só partículas bosônicas. De forma que, em princípio, no limite em que a temperatura tende a zero, há uma tendência de todas as partículas ocuparem o estado fundamental. Mas isso é bastante curioso, porque agora os demais níveis não estariam, em princípio, ocupados. Então, esse aqui é um caso limite. A ideia é de que quando a temperatura tende a zero, só existe um estado microscópico à disposição do sistema. Esse é o único estado onde todas as partículas, em princípio, ocupam esse estado. De forma que temos aqui uma transição, onde para temperaturas altas não há uma ocupação macroscópica do estado fundamental, e à medida que a temperatura vai baixando, começa a acontecer a condensação de Bose-Einstein, uma ocupação macroscópica de um estado, do estado fundamental, e o condensado, ou seja, um número grande de átomos, por exemplo, de moléculas, no estado fundamental, e a tendência é que, à medida que a temperatura tende a zero, acontecer isso. O que aconteceu? Ocupação macroscópica total do estado fundamental. Ora, nesse caso, qual é o número de estados acessíveis ao sistema? Umzinho. É isso. Por quê? Se todas estão num estado só, e esse é o único estado acessível, então o número de estados acessíveis ao sistema é igual a 1. Consequentemente, a entropia, nesse caso, S, é igual a K vezes logaritmo natural do número de estados acessíveis, é igual a 1. Consequentemente, S é igual a zero. Claro que dei aqui uma demonstração que não é nada rigorosa, apresentei apenas as ideias, Muito bem, isso que eu acabei de explicar é a base da terceira lei da termodinâmica, onde afirmamos que a entropia de um sistema termodinâmico tende a zero quando a temperatura tende a zero. Talvez seja melhor colocar assim, mas também posso colocar com um sinal de igual, porque o que eu fiz aqui foi, de certa maneira, demonstrar que rigorosamente é igual. Mas, como a gente não tem a temperatura igual a zero, é melhor falar realmente de tender, na verdade, porque quando a temperatura tende a zero, a entropia tende a zero. Mas é uma outra forma de você formular a terceira lei da termodinâmica. À medida que a temperatura tende a zero, a entropia do sistema termodinâmico tende a zero. Ou, se quiser, o limite de S de T, quando T tende a zero, é igual a zero. Acabamos de ilustrar no caso de partículas bosônicas. O fato é que essa ocupação macroscópica do estado fundamental é uma coisa bastante estudada hoje, em átomos frios, e já deu o prêmio Nobel para quem fez experiências mais recentes envolvendo esse fenômeno absolutamente interessante e curioso, onde, na verdade, o que a gente observa é a ocupação macroscópica de um estado, do estado de energia mais baixo. E à medida que vai ocupando aquele estado, certamente a entropia vai tendendo a zero.
E essa é a base, portanto, da terceira lei da termodinâmica.